Olá, queridos alunos, estamos de volta aqui para a nossa aula de escatologia do curso de bacharel em teologia da Faculdade FAECAD. Bem, este é o vídeo 2 da nossa aula 6. Vídeo 2 da aula 6 de escatologia. Continuando a falar sobre esta temática tão importante do corpo teológico e particularmente da escatologia, que é uma divisão da teologia sistemática. De acordo com a Bíblia, a morte física é o término da vida física, pela separação de corpo e alma. Agora, note bem algo que é fundamental. Eu vou repetir aqui. De acordo com a Bíblia, a morte física é o término da vida física pela separação de corpo e alma. Jamais uma aniquilação. Você já prestou atenção nisto? Jamais uma aniquilação. Deus não aniquila coisa nenhuma da sua criação. Em Deus não está este atributo de aniquilar, porque Deus é eterno, ele participa da eternidade. A morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas como diferentes modos de existência. Então, se Deus não aniquila nada de sua criação, a morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida, das relações biológicas, na esfera biosocial. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com não existir ou existir, a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas como diferentes modos. Quero que você atente para isso. Viver biologicamente ou morrer são modos diferentes de existência. Ainda de acordo com a Bíblia, a morte é o rompimento das relações naturais da vida. Por isso, a morte é uma experiência incontornável. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Por mais cosméticos que a pessoa utilize, por mais cirurgias que ela possa utilizar para rejuvenescer, mas a morte é uma experiência incontornável. A morte, e é aqui que eu fico atento e apreciando muito, é que a morte, ela é o atestado de impossibilidade de prolongamento dessa dinâmica de vida. A morte revela a fragilidade, a passividade, a impotência, o fracasso do homem para manter a vida. Eis o decreto universal: todos devem morrer. Não é um decreto que se manifesta apenas no instante em que o médico concede o laudo metafísico da morte. Atravessa toda a vida, revela que a vida humana é desgastável, consumível, dissolúvel, desde o primeiro instante. Portanto, a morte é o fim da festa da natureza. E ela atravessa toda a vida.
Não é quando o médico dá o laudo, está morto ou está morta. Não é quando o médico emite o laudo da morte. Eu quero dizer, o atestado de que a pessoa morreu. Mas aquela pessoa morreu durante muitos anos. Ela era criança, depois se tornou adolescente, jovem, adulto e foi entrando nos anos dentro da existência, portanto, a pessoa foi se desgastando. Não é um decreto, então, que se manifesta no instante em que o médico concede o laudo metafísico. Atravessa toda a vida. Isso aí é fundamental ter este conceito para que se possa viver melhor. Revela a vida humana como sendo desgastável, consumível, dissolúvel desde o primeiro instante. E aí é o fim, dá-se o fim da festa da natureza. Peguei aqui uma frase também lá no Pensador, Lavic Tavares. Eu achei interessante para compartilhar com vocês. E assim está escrito: a morte é o que conduz à vida, pois sem a morte esperamos pelo amanhã, e com a morte queremos o hoje, pois temos o medo do amanhã. A morte é o nosso relógio biológico, nos lembrando de viver. A morte é o nosso relógio biológico, nos lembrando de viver. A morte é o resultado de quê? A morte veio para o mundo como resultado do pecado, ou teria havido morte mesmo que não tivesse havido pecado? É importante perceber que quando se trata do problema da conexão entre pecado e morte, tem-se em mente a questão da origem da morte na vida do homem, e não da morte no mundo animal e vegetal. Assim, é bem provável, segundo alguns teólogos, paleontólogos, pesquisadores, arqueólogos, é bem provável que tenha havido morte no mundo animal e vegetal antes da queda do homem, antes do pecado. É o que enfoca um escatólogo holandês, Anthony Hoekman, diante desta constatação. Então, abre aspas, a história tem registros fósseis de vários tipos de plantas e animais que estão extintos há milhares de anos. Muitas dessas espécies podem ter se extinguido muito antes do homem aparecer na Terra. A morte desempenha uma parte importante no modo de existência de vários animais e plantas, conforme se conhece hoje. Existem animais carnívoros que subsistem por devorarem outros animais. Há plantas e árvores que são mortas por animais ou insetos. Muitas das células de plantas vivas, árvores, por exemplo, são mortas, e estas células mortas cumprem uma função das mais importantes. Isso aqui é uma citação que Huckman tomou de um cientista em seu livro A Bíblia e o Futuro. Havia morte no mundo animal e vegetal antes da queda? Continua a pergunta. Caso alguém exercite o seu pensamento de outra forma, como por exemplo, que a natureza hoje seja diferente do que era antes da queda, em todos os aspectos temos de admitir que com toda probabilidade havia morte no mundo animal e vegetal antes da queda. Esse tipo de morte, a morte biológica, não serve, ou melhor, não deve ser identificado com a morte que ingressou no mundo como punição pelo pecado do primeiro casal humano. É o que uma boa parte de teólogos reformados até estudaram sobre isso,
E há uma grande divisão entre esses teólogos e é importante observar o que eles escreveram para depois fazermos uma comparação verdadeiramente com o que diz a revelação bíblica. Nós encontramos aí ossos de animais antigos, os chamados fósseis, e através desses fósseis nós temos aí o petróleo e outras coisas mais, outros elementos mais que fazem a cidade, a indústria acontecer. Isso já foi comprovado cientificamente, que o petróleo que nós temos no subsolo da terra a sua origem é de animais gigantes, de animais que viveram muitos tempos atrás. E aí os fósseis tornaram com que houvesse assim, portanto, a produção de petróleo e seus derivados. Vamos ver aqui as opiniões de Karl Barth, um grande teólogo suíço. Antônio Huckman, ele cita Karl Barth do livro A Bíblia e o Futuro e diz que Karl Barth aborda o pensamento deste sobre a morte do homem não ser resultado do pecado, mas um aspecto da boa criação de Deus. Não estou dizendo aqui que concorde com Karl Barth, nem com Antônio Huckman, mas é importante observar o que este teólogo de grande importância para a teologia falou. Ele diz que desde o princípio Deus planejou que a vida do homem na terra teria um fim, e que pelo fato do homem ser um pecador, sua morte é agora um sinal do julgamento de Deus sobre ele. Mas esse julgamento, no pensamento de Karl Barth, o homem é um ser destinado por Deus para emergir da inexistência, passar um número limitado de anos na Terra e então retomar a inexistência. Portanto, o homem foi criado sem pecado. O homem foi criado com limitações. O homem não é perfeito, nem a natureza. A perfeição é unicamente da divindade. Deus não criaria jamais um ser igual a si mesmo, portanto, um outro Deus. E vamos ver mais à frente algumas coisas. Talvez você nunca tenha refletido nisso. Já venho há algum tempo, há alguns anos, refletindo nesta temática, que para mim tem sido de muito boa edificação. Portanto, para Barth, o homem é um ser destinado por Deus para emergir da inexistência, para passar um número limitado de anos na Terra e então retornar à inexistência. Pode soar um pouco assim, meio platônico, dois seres angelicais na angelologia de Platão, que passam algum tempo na Terra e depois voltam lá para o mundo superior. Até que parece um pouco com esta teoria da cosmovisão platônica, mas não quero fazer nenhuma ilação e acusar Barth de ser um neoplatônico. O Karl Barth tem uma frase dele aqui, na lista de pensamentos reformados, e ele diz que o objetivo da vida humana não é a morte, mas a ressurreição. O objetivo da vida humana não é a morte, mas a ressurreição. Então, vamos fazer alguns questionamentos diante desse pensamento. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, que é o vídeo 3 da nossa aula 6. Até lá, então.